Boa noite a todos. Estamos a ver para mais uma live do Instituto Calvinista de Filosofia. Dessa vez, dando continuidade à nossa série sobre as profecias do livro de Daniel, né? A partir de uma perspectiva pós-milenista. Quem não assistiu às outras, podem assistir nossa playlist, né? Escatologia. O irmão Raniero já vai dar continuidade. Ele vai iniciar fazendo uma breve recapitulação e depois dando continuidade, abordando como o livro de Daniel pode iluminar, inclusive, nossa situação atual, né? Como a gente estava conversando agora em off, né? Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o irmão Ranieri. Graças e paz, boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez agradeço o convite aí do irmão Maciel. Nossa intenção é dar continuidade aos estudos que estamos fazendo. Já estamos numa série, né? Eu recomendo que vocês dêem uma olhada na série, quem realmente quiser fazer um acompanhamento mais gradual e aprofundado. Não temos pressa, né, de finalizar esse estudo. E como estamos abordando até o momento de forma... nós estamos trabalhando numa circunferência do assunto, né? Nós estamos contornando o assunto, estamos fazendo abordagens que possam aprofundar as explicações proféticas do livro de Daniel, sem nos perdermos em projeções futuristas, sombrias, especulativas. Então, nossa intenção é que a gente possa abordar biblicamente e historicamente. E dando continuidade aos estudos, nós podemos entrar em alguns assuntos interessantes na noite de hoje, que eu espero que quem estiver acompanhando aí vai ter um assunto bem interessante que a gente vai desenvolver. Só um recadinho breve aqui. Eu acredito que essa internet que eu estou usando, ela pode ter quedas rápidas e ela volta rapidamente. Então, pode acontecer de perdermos alguns segundos na transmissão, mas não vai comprometer o todo, tá certo? Então, assim, só voltando ao tema de hoje, sobre abordagens interpretativas proféticas, né, do livro de Daniel, é interessante a gente destacar o seguinte, que, por exemplo, capítulo 2 de Daniel, capítulo 7 e outros capítulos, eles são bastante tratados na escatologia por várias escolas, né? Brevemente, as escolas mais futuristas, as escolas mais preteristas e também as escolas historicistas, né? E quem está mais acostumado com essa linguagem das escolas escatológicas vai ter melhor compreensão. E para quem não tiver, precisa fazer realmente um estudo de princípios e fundamentos das escolas, das diferenças escatológicas das escolas, ok? Mas assim, para quem já está um pouco mais nesses estudos, a gente tem que trazer algumas lembranças. Por exemplo, no capítulo 7 de Daniel, se fala sobre um pequeno chifre. E esse pequeno chifre é simbólico, né? E muitos interpretam esse pequeno chifre como sendo algo para o futuro, certo? Então, o que é que a gente tem assim de forma resumida, como a gente pode entender essas explicações principalmente da parte simbólica que não é fácil, né? Já não é fácil em si desvendar linguagens simbólicas, ainda mais quando se lança para o futuro, fica muito mais complicado. Então, o que a gente pode resumir dessas linguagens, por exemplo, sobre a abominação da desolação, é um termo muito usado em Daniel, o homem do pecado, a besta, a grande prostituta, e como foi interpretado mais pelos futuristas, o anticristo, são figuras que muitos usam de forma especulativa, né? E muitas vezes de forma até irresponsável. Por que irresponsável? Porque acaba trazendo um medo desnecessário para a igreja, depende do momento, da geração que a igreja recebe essas mensagens futuristas,
e dependendo do contexto histórico que a igreja está passando, muitas vezes acaba que esses futuristas, tribulacionistas, acabam trazendo mais um terror psicológico para o rebanho do que focar, né, que seria o mais correto, focar nas promessas de avanço do povo de Deus, nas promessas da igreja, nas promessas para o povo de Deus. Isso é mais importante, né? Não perdermos de vista o que é prioridade. A prioridade é focar nas promessas do Senhor, né? Nas promessas da palavra de Deus, promessas, e não simplesmente ficar extraindo contextos antigos, proféticos, e lançar para um futuro sombrio, um futuro subjetivo, um futuro sem data precisa, e muitas vezes apenas traz terror, ansiedade e espanto aos rebanhos, e não contribui, de fato, em fazer uma abordagem bíblica, uma abordagem histórica, e esse é o nosso papel, tá certo? Então, só fazendo algumas lembranças aqui, por exemplo, na sequência do estudo do livro do Gerd Demar, que está disponível, a gente sempre disponibiliza o link, e é gratuito esse estudo. Existiu um período pós-reforma do século XVI, que a gente chama de uma abordagem antipapal. A reforma protestante entrou em um sério e profundo conflito contra a Igreja Católica Romana, e isso fez com que muitos reformadores, ao se depararem com profecias simbólicas em Apocalipse, ou Daniel, ou Mateus, ou Lucas, ou Marcos, ao se deparar com textos lançando sobre especulações, sobre projeções de uma figura maligna contra a igreja, muitos visualizaram a figura do Papa, não é? A partir da Reforma Protestante. E esse Papa, ele se tornou, para muitos reformadores, um anticristo, porque uma das características do anticristo é que ele seja não só político, mas religioso. Isso é interessante. Então, muitas vezes não se encaixa a figura futurista do anticristo em certas figuras políticas, meramente políticas, e não são religiosas. Por isso que houve esse encaixe, vamos chamar assim, um encaixe mais que se adaptou melhor às explicações, às interpretações futuristas, no caso, os historicistas da Reforma, eles visualizaram o Papa, ok? Essa posição antipapal também ela acabou sendo transferida para outros grupos religiosos, pseudo-cristãos, seitas cristãs e igreja cristã ao longo do tempo. Foi o caso, por exemplo, dos adventistas. Os adventistas, os seus escritos, né, eles aderiram mais a essa visão historicista. Essa visão historicista nada mais é do que já uma herança da reforma, ok? Isso a gente vai gradualmente entendendo o desenvolvimento disso e o que para onde nos leva, né? Então, por exemplo, escritores de profecias protestantes como David Hunt e até alguns presbiterianos, né, eles defendiam uma abordagem historicista da interpretação da profecia, né, especialmente ao interpretar Apocalipse. Reformadores protestantes acertaram, assim, nós temos como herança protestante, como herança reformada, nós temos grandes teólogos calvinistas, né, e que acertaram, se desenvolveram bastante em certas doutrinas, e são doutrinas maravilhosas, né, que nós chamamos de doutrinas da graça. Então, nisso, eles são os melhores, nós reconhecemos isso, que eles realmente se dedicaram a desenvolver doutrinas que, por exemplo, justificação pela fé, a graça, a soberania, né? E tudo isso foi muito desenvolvido, principalmente pelos protestantes,
calvinistas, mas temos que fazer uma certa crítica que esses reformadores protestantes, na questão escatológica, eles cometeram uma falha inicial que a gente pode chamar de eurocentrismo. Eurocentrismo é que eles concentraram muitas dessas doutrinas escatológicas, eles concentraram em problemas da Europa e não do restante do mundo, que o mundo é bem maior do que a Europa, né? Então, assim, Daniel e Apocalipse, ao se deparar, os reformadores, ao se depararem com Daniel e Apocalipse, eles estavam ali visualizando muito mais a história da Europa, né? O que estava acontecendo ali. E a prova disso é que eles definiram em suas confissões que o próprio Papa, naquela situação de perseguição, naquela guerra entre católicos e protestantes, eles visualizavam, eles identificavam o papado como esse sistema de anticristo, de oposição, de inimizade contra o povo de Deus. Então, esse foi o primeiro ponto, né, que nós podemos dizer que isso é, de certa forma, uma falha dos reformadores, mas que, pelo seu contexto histórico, pelo seu tempo e por estarem debaixo do calor e do fogo da perseguição, eles viam a perseguição, eles viam na perseguição a figura do Papa como o chifre de Daniel do capítulo 7. E aí eles poderiam desenvolver o abominável da desolação, o homem do pecado, a besta, a grande prostituta, já a chamaram, né? E alguns também continuam afirmando, com base em confissões reformadas, que o sistema do catolicismo romano é o sistema da grande prostituta, etc. Mas veja bem, se a gente olha para esse período do século XVI até o século XVIII, o que acontece no século XVIII? A Revolução Francesa praticamente quebra as pernas desse entendimento. Por quê? Já que a Revolução Francesa ela se levanta principalmente contra o catolicismo romano e contra os reis que eram mais ligados a esse poder soberano e religioso juntamente com a Igreja Católica Romana, houve toda uma transformação na Europa que acabou caindo por terra todo embasamento que havia esse entendimento de que o Papa era o anticristo. Por quê? Porque simplesmente as profecias não se realizaram. Nenhuma profecia apontou a mudança que aconteceria na Europa com a Revolução Francesa. Esse é um ponto a ser destacado. Que isso faz com que a gente pense, faz com que a gente pare um pouco para refletir, que a gente precisa entender que algumas doutrinas, elas nasceram de contextos históricos e de repente elas se transformaram. E eu vou dar outros exemplos ainda hoje, certo? Então, por exemplo, só para vocês entenderem essa questão ainda sobre as profecias relacionadas ao anticristo e ao Papa de Roma, até os anos 30 do século XX, 1930, isso, olha, já aconteceu a Revolução Francesa no século XVIII, a gente já está no século XX, e por questão de tradição, muitas igrejas ainda confessam, ou confessaram, ou declararam que o anticristo seria a figura do Papa de Roma e o seu domínio. E muitos ainda pensam dessa forma. Isso está até na Confissão do Westminster, que é um ponto bem polêmico, e eu não sei quantos, de fato, subscrevem totalmente a Confissão de Fé, apesar de afirmarem que subscrevem. Mas quando a gente começa a visualizar que essas profecias elas vão sendo enfraquecidas, ou melhor dizendo, corrigindo, não essas profecias sejam corrigidas, mas essas interpretações de profecias, elas são corrigidas ao longo do tempo. Por exemplo, fazer essa ligação do Papa como a abominável, né? O homem, a abominação da desolação,
baseado em 2 Tessalonicenses capítulo 2, é uma figura que ela, de certa forma, linka, né? Por exemplo, quando se mostra aquele poderio papal em tronos de ouro, em palácios, como se fosse um Império Romano adaptado à religião, isso tudo fortalece essa figura de visualizar nisso o anticristo. Como diz a própria Confissão de Fé de Westminster, do século XVII, né? Ela é de 1646, e no capítulo 25 ela diz que a igreja não há outro chefe senão Jesus Cristo, nem o Papa de Roma, em qualquer sentido, ele é o chefe, mas ele é o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, o que se exalta na igreja contra Cristo e tudo o que se chama Deus. Ou seja, aqui está uma afirmação categórica, né? É uma afirmação que, de fato, quem subscreve a confissão de forma integral, ela precisa continuar afirmando isso. Isso que fique bem claro que isso é uma posição historicista, ok? A Igreja Presbiteriana na América, ela recebeu essa confissão, os catecismos, que confirmavam isso. As confissões e os catecismos falavam exatamente isso. Então, por exemplo, só uma explicação sobre essa palavra anticristo. Essa palavra anticristo, ela ocorre em 1 João capítulo 2, 2 João, e a vida do homem do pecado, filho da perdição, ela é em 2 Tessalonicenses. Então nós temos João falando, né, sobre essa figura do filho da perdição, do homem do pecado, e muitos associam essa figura, muitos interpretam como essa figura do anticristo. Os intérpretes, eles, de certa forma, se chocam, né, ao darem pontos de vista diferentes, e o que se pode concluir é que nós temos, basicamente, nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, especialmente em João, nós temos a linguagem, né, fazendo uma linguagem mais apurada do texto, está falando em anticristos, no plural, certo? Isso é algo que se deve ser estudado. Se você realmente quer estudar a escatologia, você tem que procurar saber se, de fato, você vai encontrar essa figura do anticristo com A maiúsculo, ou se você vai encontrar a palavra anticristos no plural, e isso vai mudar todo o conceito. Por quê? Se o apóstolo João estava falando em anticristos, nós, basicamente, ao nos depararmos com o contexto da sua fala, nós vamos extrair que aquelas pessoas eram do seu tempo, correto? Eram pessoas do seu tempo, e que João estava fazendo um alerta para o seu rebanho, para os seus, né, seus filhos na fé, seu rebanho, né, ele como pastor, e ele alertando que haveriam muitos anticristos. E nesse sentido, quando ele fala em anticristos, de memória a gente pode trazer que ele estava se referindo a sistemas anticristãos. Todo sistema anticristão funciona na prática como um sistema anticristo, ou seja, contra Cristo, né? E no caso de sua época, né, de sua audiência primária, do primeiro século, nós temos aqueles que negavam o senhorio de Cristo, né, que negavam a divindade de Cristo, que negavam que Cristo é Deus. Então, por exemplo, qualquer seita que se diz cristã, qualquer seita pseudo-cristã que afirma que Jesus não é Deus, está agindo como um anticristo. Eles têm um sistema religioso que está funcionando para ensinar aos seus discípulos, certo? Que Jesus não é Deus. Nesse sentido, eles são anticristos. Então, é algo totalmente diferente do que você visualizar uma figura política, religiosa, de domínio global, com A maiúsculo, sendo um anticristo de A maiúsculo. É bem diferente.
Nós precisamos ter esse discernimento de fazer essa peneira, esse filtro. Saber que todo sistema que nega Cristo é um sistema anticristo. Seja ele ateu ou seja ele religioso. Ele é um sistema anticristo. Mas não aquela figura, né, que se senta num trono como um imperador. Então nós temos ainda, nesse estudo, que formulações de confissões de fé também seguindo nessa mesma linha historicista a partir dessas confissões reformadas. A exemplo da Declaração de Savoy da Igreja Congregacional, ou melhor, dos congregacionais, né? Essa abordagem de colocar... Ranieri, Opa! deu uma travadinha e voltou. Vai ficar acontecendo isso. Vai ficar acontecendo isso. Só para tu Eu avisei no recapitular. Aí começo, tu Marcel, fala. que ele vai dar uma travadinha, que ele fica caindo aqui, porque eu estou Pronto, não, direto só no... recapitula acho que um minuto atrás. Foi coisa rápida. Travou e voltou. Certo, ok. Então, assim, só para a gente poder continuar nessa abordagem, só finalizando que essas confissões de fé, elas derivaram, elas herdaram essa linha historicista, certo? E, de forma resumida, por causa do eurocentrismo, certo? E agora, veja bem, como eu disse, a Revolução Francesa, de certa forma, quebrou as pernas dessa interpretação. E nós temos ainda outras situações históricas que acabam fazendo com que as pessoas que se pegam muito a essa figura do anticristo, elas fiquem um tanto perdidas. Por quê? Por exemplo, muitos comentaristas de abordagem futuristas, eles quando olham para o capítulo 7 de Daniel sobre o chifre, ou o capítulo 11, que Daniel fala sobre um rei ímpio, ou o capítulo 9, que Daniel fala sobre um príncipe. Então, muitos futuristas, tribulacionistas, olham para essas passagens que falam sobre o príncipe, um príncipe mau, sobre o rei ímpio, no capítulo 11, e sobre o pequeno chifre, em Daniel 7, eles sempre vão construir um personagem maligno, né? E que já foi direcionado ao sistema papal, mas que no decorrer do tempo, as coisas mudam de perspectiva. Por exemplo, Napoleão Bonaparte já foi interpretado como um anticristo. Como um anticristo, não. Como o anticristo, certo? Isso, pela história da igreja, é possível, né, que aqueles intérpretes, por exemplo, do século XVIII ou do século XIX, eles enxergavam, até no século XX, eles enxergavam o Napoleão Bonaparte, como exemplo, como o anticristo. Assim, o mesmo aconteceu com a figura de Adolf Hitler da Alemanha, do século XX, certo? E também o Benito Mussolini. Muitos não sabem disso, mas o Mussolini já foi fortemente visualizado, interpretado como o anticristo, né? Livros foram desenvolvidos, livros cristãos escatológicos foram desenvolvidos para falar que o Mussolini era o anticristo. Aí, assim, se a gente fizer uma volta ao passado bem distante, a gente pode levantar a figura de Calígula, de modo historicista. A figura de Domiciano, que muitos colocam Domiciano, que foi um imperador romano posterior a Nero. O próprio Nero, só que o Nero já é um caso específico a ser estudado. Por quê? Nero fez parte das profecias em Apocalipse. Então, há todo um sentido de apontar Nero como uma figura, não de ser o anticristo, mas de ser aquela figura, né, de perseguição aos cristãos e de criar um sistema anticristo. Então, nesse sentido, todos eles nós podemos dizer que são anticristos, mas não a figura do anticristo. Então, só um exemplo. Em 1926, um autor chamado Oswald Smith,
ele escreveu um livro, né, falando sobre interpretações que ligavam esse ser do anticristo a assuntos, a esferas satanistas, né, que envolvia a demonologia, figuras relacionadas à política, à religião. Então, veja bem, esse anticristo já do século XX, ele tem que ser construído, né, pela visão futurista, tribulacionista, como alguém que transita entre a religião, a política e também, de certa forma, ao satanismo. Então, é interessante que esses temas, eles se intercruzam, né, na figura do anticristo, e não por acaso que quando surge uma política, ou melhor, quando surge um político, seja onde for, no Ocidente ou no Oriente, que envolve religião, política e assuntos relacionados ao mal, né? Logo se diz que ali tem possivelmente um anticristo, ou mesmo o anticristo. Olha que interessante. Em 1945, no final da Segunda Guerra, né? John Montgomery, ele escreveu um livro sobre Mussolini. O interessante é que, já que muitos estavam visualizando, não em Hitler, mas em Mussolini, no final da guerra, como o anticristo, quando aconteceu a morte do Mussolini, autores começaram a querer destruir os livros que escreveram dizendo que o Mussolini era o anticristo. Veja que interessante. Então, esse caso desse autor chamado John Warwick Montgomery, ele mesmo, o Smith, ele estava dizendo que esse Smith, que é o Oswald Smith, que desde os anos 20 ele já colocava essa figura, ou em Hitler ou em Mussolini. O Montgomery diz que aconteceu de que esses autores eles compravam todas as cópias que restavam do livro na Europa para destruir. Então, o que isso tem de lição para nós? Tem de lição e que muitos desses pretensos profetas, pretensos estudiosos de escatologia, quando eles apontam uma figura e essa figura morre, ou eles têm que destruir os livros, ou eles têm que escrever novos livros para dizer que estavam errados e têm que ajustar suas profecias. Então, isso já aconteceu de muitos apontarem Adolf Hitler como o anticristo e não se concretizou. Muitos já apontaram também o rei Juan Carlos I, nascido em Roma, na Itália. Um dos títulos que ele tinha era rei de Jerusalém, né? E muitos apontavam ele como o anticristo. Veja só, muitos anticristos totalmente desconhecidos para nós aqui, mas que para a Europa fazia sentido. Então, é como se os europeus ainda tivessem essa tendência de se acharem ainda o centro do mundo. E depois que o mundo se modernizou, né, e a gente teve a comunicação ampliada através da TV, através do rádio, através dos jornais e revistas, as figuras do anticristo foram se espalhando. Então, por exemplo, nós podemos, fazendo uma investigação assim, até superficial sobre figuras de anticristo, apontaram para governantes europeus, como já foi explicado, apontavam para a Rússia, apontavam para líderes do Oriente Médio, apontavam até para líderes da América. Então, por exemplo, se surgisse, de repente, um presidente americano, como a ficção às vezes se mistura com essas interpretações, muito se já falou, né? Muito se já
já foi desenvolvido para falar que o anticristo poderia nascer na América, que o anticristo já poderia ter nascido nos anos 60, nos anos 70 do século 20, e que ele, na fase adulta, ele estaria por volta do ano 2000. Tudo isso... Caiu um objeto aqui, rapidinho. Caiu meu celular. Tudo isso faz com que essas interpretações, basicamente, elas falhem. Então, veja bem, em termos de escatologia, nós devemos procurar explicações que não falhem. Quais são as explicações que não falham? São explicações que estão mais condicionadas ao contexto histórico da Bíblia. É comparar a Bíblia com Bíblia, é comparar a Escritura com Escritura, é estar condicionado às promessas messiânicas e não às promessas futuristas de um anticristo. Veja bem, até agora a gente estava falando praticamente dos historicistas, né? E aqui a gente abriu um parênteses no estudo de Daniel para essa figura do anticristo, que muitas vezes é extraída do capítulo 7 de Daniel, desse pequeno chifre, e também dessas outras figuras, né? De abominação, de poder, de príncipe do mal, então tudo isso. Aí quando a gente vai examinar um pouco sobre a abordagem dispensacionalista, os dispensacionalistas, eles usaram TV, usaram rádio, usaram revistas, usaram livros, principalmente no século XX, principalmente o tempo pós-guerra, né, em 1960, 70, e a gente tem uma forte herança ainda hoje dessa fase. Nós não temos mais uma forte herança da fase dos reformadores. Nós temos hoje, praticamente, principalmente na igreja pentecostal, a igreja neopentecostal, a igreja mais evangelical, vamos dizer assim, se enfatiza muito a grande tribulação, certo? E nos anos 70, tem um autor chamado Hal Lindsey, e nos anos 70, ele acreditava que o anticristo estava vivo em algum lugar do mundo. Ele repetiu essa crença em 1977, quase nos anos 80, e ele escreveu depois, ao se deparar com falhas do seu sistema escatológico, ele começou a dizer que aquilo ali era sua opinião pessoal. E ele dizia, pela opinião pessoal dele, ele achava que o anticristo estaria vivo em algum lugar. É como se alguém estivesse escrevendo agora e dissesse assim, olha, o anticristo nasceu em tal região e ele, quando crescer, ele vai estar com tal idade, em tal lugar, e ele vai ser essa figura, né, que Satanás vai possuir, e a gente já apelidou ela de o anticristo, e vai acontecer toda essa narrativa, né, que ele vai passar por um tipo de imortalidade, que ele vai ressuscitar, toda uma narrativa montada, e que dos anos 70 que foi desenvolvido isso, nada aconteceu. Outro foi David Hunt, que expressou a opinião nos anos 90, certo? Ele disse que em algum lugar do planeta, nesse exato momento, nos anos 90, o anticristo está certamente vivo, esperando o seu tempo e aguardando o comando. Isso se parece muito com novelas que a Record desenvolveu agora recentemente sobre o Apocalipse. Nós ainda estamos dentro dessa atmosfera dispensacionalista. E essa atmosfera dispensacionalista, ela só pode ser quebrada com abordagem histórica, com abordagem bíblica, com foco nas promessas do Senhor, que sua igreja vai se desenvolver, que sua igreja é invencível, que ele volta derrotando todos os inimigos, até que seus inimigos sejam derrotados. Isso é um pouco do resumo da visão pós-milenista. E não ficar preso nessa ficção que sempre tenta se adaptar. Então, só continuando aqui, é o seguinte. Eu vou pedir um pouco a paciência de vocês hoje. Eu vou me prolongar, não sei como é. Você me dá um sinal, Maciel, se hoje eu posso me prolongar mais um pouco, porque a gente pode terminar essa parte dessas abordagens, dessa figura do anticristo que precisa ser desfeita.
Vai com 35 minutos, Raniel. Tu pretende ser logo até quando? Não, você me avisa mais ou menos do tempo, você manda um sinal aí, uma mensagem, que eu vou lendo, porque eu estou direto no texto aqui, mas você me avisa, tá certo? Tranquilo, pode ficar à vontade. Vê só que interessante. Lá em Daniel capítulo 2, vai ter aquela figura da estátua, né? Vai ter aquela figura da estátua. E basicamente, se a gente olha para aquela figura e a interpretação, a gente vai ver que o foco do profeta Daniel era falar ao povo judeu, certo? Os judeus com certeza confirmam isso, e resumir para os judeus que aquela fase terminaria, que aquele império seria substituído por outro império e que esse outro império que seria o substituto seria também substituídos por outros impérios até a vinda do Messias, que foi no Império Romano. Então nós temos uma janela temporal do Império Babilônico ao Império Romano. Esse é o ponto de vista correto de se estudar as profecias de Daniel. Então, quando a gente tem esse foco nas profecias, nós vamos entender que a preocupação de Daniel, como profeta, e também como profeta messiânico, era apontar todo o caminho que iria ser percorrido pelo povo judeu até a chegada do Messias. E a chegada do Messias, ela chega de forma assim perfeita em sua interpretação em Mateus 24, em Lucas 21, em Marcos 13. Essas passagens escatológicas, elas se encaixam perfeitamente, né, com Daniel e também sendo cumprida próximo daquele tempo. Tanto que esse termo próximo, breve, é muito usado nos evangelhos, né, nessas profecias. Então, a gente tem que entender que existia esse foco desse desenvolvimento, desse texto inspirado pelo Espírito Santo e dado à igreja, para que a gente entendesse que tudo, o foco central sempre foi e sempre será Cristo, né? E não especulações para a figura de um anticristo. E aqui a contribuição que eu quero trazer como aplicação é bem interessante. Eu espero que isso aqui seja até... Isso aqui pode ser até um estudo à parte, uma ilustração à parte. Mas é interessante dizer o seguinte, que ao enxergarmos isso, que podemos extrair mais as promessas das profecias, as promessas de vitória do caminho percorrido pela igreja nesses 2000 anos, e o que pode ser ainda percorrido como um caminho vitorioso e glorioso da igreja na história, é muito diferente você querer olhar para essas profecias de forma interpretativa, futuristas, tribulacionistas, e jogar para um futuro especulativo, sombrio, que não vai contribuir para que a igreja, né, para que a igreja possa focar na segurança dessas promessas. Nós temos que trabalhar de forma que a igreja confie nas promessas de vitória na história e não ficar visualizando um futuro sombrio. E a conclusão da parte 2 que o Gardner faz em seu estudo, ele cita a história de um pastor do século XX, um pastor romeno, chamado Joseph Tson. Nós vamos ouvir um pouco dele, né? Ele cita esse pastor porque esse pastor, ele passou a parte do século XX, parte da sua vida no século XX, debaixo, né, do poderio comunista no leste europeu. E o terror comunista sobre a igreja no século XX fez com que muitos interpretassem, nessa visão escatológica tribulacionista, que o comunismo seria
a figura do anticristo. Veja só, quantos anticristos temos na história, né? E esse anticristo, visualizado também no século XX como sendo o comunismo, ele simplesmente também foi dissolvido, embora ainda haja todo um desenrolar da queda do comunismo para cá, haja toda uma adaptação do comunismo mais próximo para se adaptar, mas que não há mais aquele poderio da União Soviética, não há mais aquele poderio de parte do mundo como houve do tempo da Rússia comunista. Né? E interessante que o autor Gardemar, citando o pastor romeno que sofreu, ele diz o seguinte: esse é um tempo histórico. É um tempo histórico. É de fato um dos grandes pontos da virada da história humana. Eu pergunto se você viu aqui na América Pacífica, se você compreendeu a magnitude da mudança que temos experimentado na Europa Ocidental, ou melhor, na Europa Oriental. Aqui contextualizando, aqui ele está fazendo um comentário, ele está usando o exemplo do pastor romeno, ele dizendo, olha, eu não sei se vocês na América perceberam que vocês vivem em liberdade, não sei se vocês perceberam as mudanças radicais que estão acontecendo no leste europeu, na Europa Oriental. Houve uma mudança, absurda do que era e do que se transformou hoje, em termos de liberdade. E ele fala o seguinte, aí ele cita o exemplo em 1 Crônicas, capítulo 12, que ele fala que 200 homens da tribo de Issacar, eles foram chamados como conselheiros para entender uma situação histórica daquele momento em 1 Crônicas, para que eles pudessem fazer uma leitura correta do tempo. Tanto que o texto em 1 Crônicas 12, verso 32, vai dizer que eles entendiam os tempos e por causa da compreensão da história, eles foram capazes de dizer a Israel o que fazer. Israel estava passando uma situação histórica, contextual, de problemas, e aqueles homens foram escolhidos como conselheiros porque eles faziam uma boa leitura do seu tempo, eles compreendiam a história para dizer a Israel o que fazer. E ele cita esse exemplo para dizer o seguinte, ele está se colocando como um desses homens, né, de forma sábia, pelo aprendizado em 1 Crônica, ele está se colocando para dizer sobre a própria experiência de compreender o seu tempo. Ele diz, deixe-me ilustrar da minha própria experiência a importância de compreender os tempos. Ele disse, o desastre comunista, isso o pastor do século XX falando, o desastre comunista caiu sobre o meu país, a Romênia, quando eu era um adolescente. Por muitos anos depois, minha vida foi uma batalha por sobrevivência, sob a doutrinação marxista e o terror totalitário contra os cristãos. Irmãos, o terror totalitário contra os cristãos na Romênia, ou também ali na Europa Oriental, no leste europeu, foi terrível. E foi ocasionado por conta desse poderio autoritário dos soviéticos comunistas. E ele disse que, como adolescente, ele começou a viver debaixo desse sistema como uma batalha de sobrevivência. Ele disse, eu lutei para entender a natureza dessa calamidade e o Senhor me deu compreensão. Nos anos 40, eu escrevi documentos sobre a natureza do fracasso do comunismo. Nos anos 40. Ele já estava escrevendo sobre a natureza do fracasso do comunismo. Um deles, publicado sob o título Manifesto Cristão, desembarcou-me em 6 meses de prisão domiciliar com duros interrogatórios. Ou seja, por causa desses manifestos, por causa desses textos, ele passou 6 meses de prisão com duros interrogatórios pela polícia secreta comunista da Romênia. E ele disse que nos anos 70, né, no caso 1970, um amigo dele, romeno, desafiou, né, que ele colocasse de forma assim mais pública, abertamente,
se ele pudesse expor esses problemas que ele passou do comunismo, e que isso poderia ocasionar problemas para ele, e que talvez ele não tivesse coragem de fazer isso. Mas aí ele disse o seguinte, ele disse ao amigo: o comunismo é um experimento que falhou. Eu vou repetir. O comunismo é um experimento que falhou. Isso não foi capaz de cumprir qualquer uma das suas promessas e ninguém acredita mais nisso. Ou seja, nesse contexto que ele estava dizendo já nos anos 70, ele dizendo, olha, o comunismo é uma experiência que falhou. Nós sabemos que o comunismo oficialmente caiu nos anos 80, né? E usamos a expressão caiu, né? Que de certa forma ele se adaptou. E ele disse que muitas das suas promessas não foram cumpridas, as promessas do comunismo, e que ninguém acreditava mais nisso. Devido a isso, ele vai um dia desmoronar por conta própria. Ele dizendo isso nos anos 70, ele disse, olha, um dia o comunismo vai desmoronar por conta própria. Agora, por que eu deveria lutar contra algo que está terminando? Creio que a nossa tarefa é outra. Quando o comunismo colapsa, alguém tem que estar lá para reconstruir a sociedade. Eu acredito que o nosso trabalho como professor cristão é treinar líderes que estejam prontos e capazes de reconstruir a nossa sociedade numa base cristã. Aqui eu quero abrir outros parênteses para vocês diferenciarem, distinguirem ao ponto que nós chegamos nesse estudo. Na escatologia, ou você está preso às especulações do anticristo e dessas figuras sombrias escatológicas futuras, ou você tem outro ponto de vista para olhar para a história que estamos passando no momento e buscar soluções de reconstruir a sociedade quando uma fase ruim termina. Foi o que ele percebeu. Ele orou a Deus pedindo compreensão, como agir, e Deus deu a ele a compreensão para agir. Ele disse, o comunismo irá colapsar e nós temos que estar lá para ajudar a reconstruir a sociedade. Por isso, nosso trabalho é treinar líderes. Nós precisamos treinar líderes bíblicos para reconstruir a sociedade numa base cristã. E para surpresa do pastor Joséfson, o amigo dele disse, José, você está errado. O comunismo triunfará em todo o mundo, porque este é o movimento do anticristo. E quando os comunistas tomarem posse dos Estados Unidos, os americanos não terão força nenhuma de restrição à esquerda, então eles mandarão matar todos os cristãos. Então matarão todos os cristãos. Temos apenas algo a fazer. Temos apenas um trabalho a fazer. Alertar o mundo e se preparar para morrer. Veja, nós estamos aqui diante de dois pontos de vista de irmãos cristãos, de líderes pastores, e um disse, nós precisamos treinar cristãos, nós precisamos treinar líderes capazes de reconstruir quando essa fase terminar. E o outro disse, não, esse movimento comunista, ele vai vencer porque ele é o movimento do anticristo. Veja que a atitude desse segundo é uma atitude que ele já jogou a toalha. Ele disse, agora nós temos que alertar o mundo e se preparar para morrer. De onde ele tirou isso? Das Escrituras. E aqui eu quero fazer um alerta também a certos pastores brasileiros que agem de forma consciente ou inconsciente como terroristas de rebanho. Em plena pandemia, em plena mudança política, eles enchem a cabeça do povo com sensacionalismos, com alertas desnecessários, fazendo com que o povo fique desarmado, com que o povo fique acuado e que o povo não tome situação de reação.
esses pastores de hoje, não dos anos 70, não dos anos 90, do nosso Brasil, atuais, eles estão agindo como esse amigo do pastor José que disse: nosso papel é alertar o mundo e se preparar para morrer. O pastor José disse que anos depois, o amigo dele foi forçado a deixar a Romênia e foi exilado nos Estados Unidos. Se estabeleceu lá. E também ele foi exilado e forçado ao exílio. Ele também se mudou para os Estados Unidos. E o pastor José disse que desde então que o seu amigo foi exilado e ganhou, de certa forma, um lugar maravilhoso de liberdade, ele disse que seu amigo não fez mais nada. Ele não fez mais nada pela Romênia. Ele simplesmente esperou pelo triunfo do comunismo e pela aniquilação do cristianismo. Veja que absurdo. Veja o que uma doutrina escatológica pode levar um líder cristão a pensar. Ele não fez nada, porque ele só esperava o triunfo do comunismo e a aniquilação do cristianismo. Onde é que a Bíblia ensina a aniquilação do cristianismo? Muitos pastores querem se tornar mais piedosos do que outros, dizem: nós vamos esperar uma perseguição como nunca houve, muito maior do que todas que já aconteceram, e o que está acontecendo agora é só um ensaio. Como se eles estivessem se preparando para isso e preparando seu povo para isso. Eles estão agindo como essas pessoas. Porque nós nunca sabemos quando começa e quando termina uma fase de perseguição ou uma fase hoje. Nós temos exemplo desde o tempo de Daniel. Séculos anteriores a Cristo nós temos. Se olharmos para a história de Israel, nós vamos ver a mesma coisa. Escravidão, perseguição de outros povos. E a história continua. Aí o pastor José disse que quando chegou nos anos 80, nos Estados Unidos, ele resolveu tomar uma atitude de reação e ele começou a criar um programa de treinamento para líderes cristãos. Na Romênia, ele, fora, disse que ia criar um programa de treinamento para líderes. E o que foi que ele começou a fazer? Traduziu livros cristãos e fez o contrabando para a Romênia. Nós temos histórias semelhantes do irmão André, que contrabandeava Bíblias no seu Fusca para dentro da Rússia comunista, após a cortina de ferro. E aí ele o irmão José fundou organizações voltadas para isso, para educação, para criar livros, para enviar livros escondidos. E ele chegou a treinar cerca de 1.200 pessoas na Romênia. Essas pessoas foram treinadas em operações subterrâneas. Essas pessoas eram da resistência. Elas foram treinadas na operação subterrânea. Elas eram líderes de igreja, denominações evangélicas. Né? E outra, não era qualquer denominação evangélica. Era dos principais ministérios cristãos da Romênia. Ele fez isso. Ele ajudou, ele treinou. E o que acontece? Após o comunismo cair, o que acontece? Esses líderes estavam preparados para reagir de forma mais florescente, acelerada, de forma mais livre. Imagine se tivessem ouvido outro amigo dele. Agora aqui uma frase muito interessante, que essa frase ela pode até virar um quadro. Isso é muito importante para quem estuda escatologia. Que ele diz assim, o pastor José, deixa eu ver o segundo nome dele aqui, toda vez eu confundo, Tson, T-S-O-N. A frase dele é assim: você vê a maneira que você olha ao futuro determina seu planejamento, suas ações. A maneira que você olha ao futuro determina seu planejamento e suas ações. A maneira que você entende os tempos
determina o que você irá fazer. A maneira como você entende os tempos determina o que você irá fazer. Irmãos, se você entende os tempos como se tudo vai piorar, sabe qual vai ser sua reação? Refúgio. Inatividade. Sobrevivência. O seu planejamento vai ser sempre para o dia de hoje e nunca a médio e longo prazo. Por isso, os alertas dos preteristas, parciais, pós-milenistas, como o Gardemar, por exemplo, que ele diz: não preste atenção às manchetes dos jornais. Não dê atenção total às manchetes dos jornais. Jornais e fontes de notícias, muitas vezes são leituras deprimentes para o dia de hoje. Não importa quem vence as eleições, não importa quem está no comando de um país, muitos irão enfrentar tempos incertos. E debaixo de tempos incertos, ao invés de ruminar essas possibilidades negativas, os cristãos precisam enxergar oportunidades. Esse é o ensino, essa é a lição de você comparar um sistema escatológico tribulacionista, especulativo, e você observar, olhar, confiar nas promessas que Cristo entregou à sua igreja quando ele esteve aqui nesse mundo. Se você for olhar para a história, Israel era uma nação escrava, uma nação cativa, sem poder político. Quem é Israel hoje? A igreja nasceu quando Roma controlava o norte da África e até ali a ponta oeste da Europa. Dominava grande parte do mundo. A igreja recém-formada, a igreja nascente, a igreja bebezinha, ela teve o trabalho de levar o evangelho a todas as nações ali daquele Império Antigo Romano. No tempo que Roma entrou em colapso, o que aconteceu? A igreja se expandiu, porque ela já estava atuando, ela não estava acuada. Apesar de muitas vezes estar no subterrâneo, a partir do momento do colapso do Império Romano, a agenda moral da igreja, ela começou a impactar o mundo. E até hoje nós temos reflexo desse impacto dessas primeiras igrejas. E muitas vezes, irmãos, as coisas parecem graves, as coisas parecem terríveis para a nossa nação. E por mais problemas que nossa nação enfrente, não há comparação com o que os primeiros cristãos enfrentaram. Nós ainda temos liberdade de fazer mudanças em níveis da sociedade. Precisa ter vontade, precisa ter atitude e não ficar como aquele amigo do pastor José. Existem milhões de cristãos que aderem posições dispensacionalistas. Exemplo, há homens cristãos, teólogos honrados, teólogos bons, que contribuíram em muitos assuntos para a igreja reformada, para a igreja protestante, para a igreja evangélica, mas que no sentido escatológico fizeram um desserviço à igreja. Um exemplo que o Gardemar cita é do pastor John MacArthur. O pastor John MacArthur, ele disse que reivindicar a cultura é inútil e fútil. Ele disse que, baseado em Timóteo, que o mal cresceria, que o triunfo do mal seria inevitável e que teria que existir o arrebatamento da igreja, que o arrebatamento da igreja seria inevitável, né? Que a grande tribulação global, né? Que milhares de judeus serão massacrados em suas terras e outros bilhões serão mortos. Meus irmãos, eu quero dar apenas um exemplo aqui.
Um exemplo lógico, racional, histórico. Se muitos dispensacionalistas colocam que nessa grande tribulação global os judeus serão massacrados muito mais do que aconteceu na Segunda Guerra, o que eu posso dizer de forma lógica, racional e histórica é que Israel hoje possui armas atômicas. Israel hoje possui armas atômicas. Se o Irã ameaça Israel, existe um sistema de defesa de fazer com que o Irã vire pó. E o sistema de defesa que Israel tem de armas nucleares não declaradas, mas que, pela capacidade tecnológica, pela capacidade política e de poderio no Oriente Médio, Israel tem condições hoje de enviar mísseis atômicos com destruição total para vários locais do mundo ao mesmo tempo. Então, onde tem profecias de Israel como uma potência que destrói parte do mundo? Não tem. Não tem. Então, você começa a ver que certas interpretações, principalmente dispensacionalistas, que colocam que os judeus passarão por um grande massacre e bilhões de mortos haverão pelo mundo, como se isso fosse talvez uma profecia da Terceira Guerra Mundial, isso não faz nenhum sentido escatológico. Nenhum sentido escatológico. Então, os amilenistas também pecam nisso e são muito parecidos com os dispensacionalistas quando eles começam a afirmar que haverá destruição da natureza, que haverá destruição de parte do globo, parte da população mundial. Isso eles ficam extraindo praticamente os ensinos dispensacionalistas. Então, é o seguinte, irmãos, muito poderíamos ainda falar sobre como enxergar da melhor forma questões bíblicas e históricas e extrair e se prender mais às promessas de conquistas, de vitória da igreja, como o apóstolo Paulo encorajou, né, o seu filho na fé, Timóteo, em dizer que ele perseverasse, que o povo de Deus está debaixo de um cuidado providencial, que o povo de Deus está debaixo de um cuidado especial que irá triunfar sobre a maldade, né? E que essa tentativa de que os ímpios impõem sobre a igreja, isso é tudo passageiro. Isso é tudo passageiro. A conduta do cristão tem que ser de ensino, de propósito, de fé, de paciência, de perseguição, ou melhor dizendo, de perseverança na perseguição. E esse fator, perseverança na perseguição, isso é histórico. Isso é histórico. A perseverança na perseguição, aconteça o que acontecer, não podemos perder de vista a perseverança na perseguição. A perseverança sob as perseguições. Nós não estamos dizendo aqui que não haverá sofrimentos, nem haverá perseguições. Em vários momentos da história, para várias regiões, para vários povos, para a Igreja de Deus, para a Igreja de Cristo, sempre houve sofrimentos e perseguições. Mas o ensino é que continue a perseverança. A perseverança para que a gente possa combater tudo aquilo que se levanta, seja secularismo. São muitos inimigos. Não é a figura do anticristo. São muitos inimigos contra a igreja. Secularismo, humanismo, materialismo, relativismo, hedonismo. E qual é a reação que temos que ter diante de tudo isso? Perseverança, confiança nas promessas. Né? Tudo isso contra o que os ímpios fazem contra a igreja. Até o próprio Timóteo diz que
melhor dizendo, Paulo diz a Timóteo, dizendo que eles são mais amigos dos prazeres do que os amigos de Deus. Os prazeres desses homens são prazeres materiais, prazeres de amar o vinho, né, de amar o dinheiro, de amar o poder, mas não é um prazer de investimento no futuro. Quem pode ter prazer no investimento do futuro é a igreja, em preparar as futuras gerações. Eles são fugazes. Os inimigos de Deus são fugazes. Eles são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. As características do povo de Deus, dos piedosos, são direcionadas para o futuro, sem se perder nesse aspecto infrutífero, nessa falta de produtividade. Nós temos que pensar na produtividade da igreja, através do ensino, através de propósitos missionários, através da fé, através da oração, através da paciência, através do amor, através da perseverança. E nisso esperar recompensas futuras. Recompensas na história e na eternidade. Os ímpios vivem totalmente diferente. Os ímpios vivem de maneira fugaz. Tanto que, quando eles perseguem, a perseguição é intensa, porque o tempo deles é breve. Eles têm que aproveitar aquele momento. E a igreja, muitas vezes, passa por baixo dessas perseguições, desses sofrimentos. Mas ela não pode perder de vista a perseverança. O exemplo que eu dei hoje, que está no livro O Estudo do Gardemar, foi do Joseph Tson, o pastor Joseph Tson, um líder cristão da Romênia, que eu falei sobre a história dele, dizendo o seu ponto de vista com relação ao que estava acontecendo na Romênia e o ponto de vista do seu amigo em não fazer nada, porque estava esperando o fim. E não era o fim. O comunismo da Romênia ruiu. Aqui eu quero finalizar e deixar uma recomendação de um livro. Eu quero deixar esse livro aqui, uma experiência, né, de 3 romenos. Irmãos, conheçam os pastores romenos. Os pastores romenos, aqui no caso, Andrei Plesho, Gabriel Liceno e Roman Patapevic. Esses 3 romenos, pela editora Monegismo, você tem esse aqui, o primeiro, que é o Plesho, e tem esses 2 aqui. Ok? Esses 3 romenos são pessoas altamente estudiosas, conheceram o comunismo da Romênia, comunismo na Romênia de perto, e esses homens têm muito a ensinar. E só para terminar, vai dizer aqui na contracapa, na 4ª capa, ele vai dizer, os autores vão dizer aqui, que o problema central hoje, o problema que ainda não foi resolvido, né, e que está acontecendo na Europa e também está acontecendo no mundo, eles chamam de problema de memória do comunismo. As pessoas, os mais jovens não conhecem, não têm a memória, e os mais velhos é como se eles estivessem querendo esquecer, ou eles não dão tanta importância. E ele diz que existe aqueles que querem esquecer, existe aqueles que ignoram, e existe aqueles que estão como que cansados, frustrados. Mas que o mais importante é reconhecer o que de fato foi, não perder essa memória e sermos desafiados pela liberdade, para que a gente possa valorizar mais a liberdade. Nós temos que valorizar mais a liberdade em todos os sentidos, a cada conquista. Se a igreja evangélica hoje tem maior liberdade aqui no Brasil, e que ela não tinha por conta de vários fatores no passado, ela tem que trabalhar em cima da liberdade que ela conquistou e buscar mais liberdades. Liberdades para que o evangelho possa se expandir, para que a igreja possa se multiplicar e vencer na história.
e não se refugiar como se a gente estivesse vivendo numa idade medieval em mosteiros. As igrejas não são mosteiros. As igrejas são como que quartéis. E nós não podemos passar a vida treinando em quartéis. Teremos que ir em momentos apropriados para as batalhas. Os treinamentos dos quartéis, dos exércitos, são para que uma hora possamos avançar em batalhas e não ficar toda a vida em treinamento. Então, essas são as lições. Depois vocês procuram o Joseph Tson, que ele narra sobre o sofrimento que ele passou na Romênia comunista. Tem um livro chamado também Torturado por Cristo, de Richard Wurmbrand, que influenciou muita gente, né? E só para que vocês ouçam mais um minuto, as torturas que aconteciam lá na Romênia, os guardas comunistas, ateus, materialistas, ímpios, eles amarravam prisioneiros cristãos a cruzes no século XX, viu? Não estamos falando do século I, não. Prisioneiros em cruzes e sujavam os prisioneiros com fezes. Depoimentos do pastor Richard Wurmbrand e também do irmão Joseph e também desses romenos que falavam como era o comunismo na Romênia e que eles foram, de fato, torturados, mortos. Muitos foram exilados, muitos foram presos, açoitados, sofriam todo tipo de tortura, né? O pastor Wurmbrand, ele disse que viu cristãos comunistas com os pés acorrentados, parecendo coisa no Oriente Médio atual, torturados com atiçadores de ferro em brasa. Eles colocavam colheres de sopa cheia de sal na boca, na garganta do prisioneiro e deixava ele sem água, com fome, açoitado, sofrendo de frio. E esses homens, o que é que eles faziam, sendo torturados, esses cristãos? Eles oravam. Era a única coisa que restava. O Joseph Tson foi um desses pastores. Ele foi um desses santos sofredores. E esse sofrimento, irmãos, para eles, passou. E se houvesse todo um sistema escatológico para dizer que aquele sistema era do anticristo, não era. O sistema passou. E o pastor deixou milhares de pessoas treinadas para que quando o sistema colapsasse. Ele visualizou, mesmo debaixo de sofrimento, ele perseverou e visualizou que aquele seu sofrimento valeria a pena pelas bênçãos da colheita que iria dar. E não o fim. E não o fim de tudo, como muitos querem colocar, como muitos ensinam hoje. Então, ao invés de a gente ficar preso a essa visão pessimista de derrota e de refúgio, a gente precisa aprender a história com esses homens. Não perder essa memória e avançar. Eu agradeço a oportunidade do tempo e peço desculpa pelo tempo a mais, mas que eu precisava passar esse estudo completo. E esse estudo ele vai continuar, se Deus quiser, a gente vai começar a ver mais pontos interessantes e aplicações interessantes. As aplicações são muito importantes. Não adianta a gente ficar simplesmente olhando para as profecias antigas e não extrair fortalezas mentais para a nossa saúde espiritual, física e mental para enfrentar qualquer situação. Muito obrigado, Varão. Agradeço mais uma vez e dizer aos irmãos que em breve a gente vai estar de volta aí para dar continuidade, né? Essa excelente exposição aí, trazendo esperança para o povo, né? Esse finalzinho eu achei muito interessante, né? Trazendo esperança e falando da importância da luta, né? Eu vi há pouco tempo no Facebook, antes de começar a live,
O cara mandando pergunta, eu nem me recordo quem era que estava respondendo, mas o cara dizendo que não, estava muito desesperançoso com o Brasil, depois da vitória de Lula, achava que nada mais ia acontecer de bom, né? E você vê como é essa tendência dos jovens de hoje se entregar os pontos tão rapidamente, né? Sem nenhum tipo de esperança, sem nenhum tipo de luta. Como se fosse a primeira vez na história do Brasil que o Brasil está numa situação difícil, né? E como se a atitude cristã fosse, não, vou entregar os pontos, né? Sem analisar os grandes avanços que a gente já teve, né? Inclusive pela influência evangélica, né? Mais para frente eu pretendo até fazer alguns análises da história do Brasil para mostrar esse povo, né? Que o Brasil nunca fez para isso que o pessoal imagina, pelo contrário, né? A gente deve estar vivendo uma das melhores épocas da história do Brasil, né? Mas isso é para outra aula, né? Mas quero enfatizar isso, né? A importância de continuar lutando, né? Então, se você tem, como o irmão falou, né? Se você tem a consciência de que a vitória final é nossa, tem uma visão positiva do futuro, é muito mais fácil você continuar lutando agora, porque você está calcado na esperança. Mas essas concepções pessimista parece que paralisa o indivíduo e torna ele cínico, né, diante da situação atual. Né? Não dão força para ele lutar e enfrentar as adversidades, né? Pensando que foi só uma derrota ocasional. Né? Perdemos uma batalha, não uma guerra. Então os caras estão como se perderam a guerra. Não, agora, eu lembro até, eu estava dando aula na EBD. Pode falar, Varão. Não, depois fala da EBD. Só para finalizar, o irmão contou um caso para a gente lá, um dos rapazes que estava participando, contou um caso da sogra dele que disse que, rapaz, será que Jesus nos abandonou? Depois que ela soube da notícia da derrota do Bolsonaro, ela chegou a fazer o seguinte questionamento. Né? Então você vê como uma visão escatológica errada faz com que as pessoas se desesperem por bobagem. Né? Só lembrando para finalizar, Maciel, que nos nossos primeiros estudos, que a gente falou sobre o contexto dos huguenotes debaixo da perseguição nas guerras religiosas da França, aqueles huguenotes ali, o pastor Calvino, no seu coração pastoral, ele escrevia para aquele rebanho dizendo assim: irmãos, perseverem, porque isso é uma nuvem passageira. Logo vai passar essa nuvem, logo vai passar esse tempo ruim e nós iremos continuar. E houve um grande avanço religioso, educacional, que nós desfrutamos até hoje, que aconteceu lá. Então, assim, quando a gente perde a macro-história, a gente fica muito preso aos momentos, às manchetes de jornais, e parece que se a gente fosse mais bairrista, como europeus foram na reforma, que eles puxavam, eles desenvolveram o eurocentrismo, se a gente fosse puxar para nosso problema da América Latina, para o nosso problema de Brasil, a gente ia acabar dizendo que o candidato A ou B é o anticristo. Não faz sentido. Agora, não descartamos que o sistema que se opõe à igreja são sistemas anticristãos. São sistemas anticristos. Mas não significa que esses sistemas anticristos fazem parte de todo um edifício teológico, escatológico, que culmina com a figura de um líder de poder global, de poder religioso, de poder político, que se chama anticristo. Isso nós não ensinamos mais. Nós nos libertamos disso, olhamos para as profecias bíblicas com esperança. Esperança de vitória. Eles venceram. Nós também venceremos. Nós temos o cuidado especial do Pai. O mesmo cuidado especial do Pai que cuidou deles. Então, irmãos, você vê a vida desses homens que passaram por essa situação de comunismo, de verdade, a perseguição de prisões e torturas e mortes e exílios que eles passaram, eles venceram. Veja, a esquerda brasileira, ela gosta de se vangloriar de que eles superaram, venceram os anos de chumbo dos anos 60. E venceram sem fé em Cristo. E nós que temos a fé em Cristo, não iremos vencer qualquer situação? Verdade. A desesperança faz só esmorecer o povo.
Então, meu irmão, sem mais delongas, se o irmão quiser fazer considerações finais, né? Eu tenho que bater, com todo o respeito, eu tenho que bater nesses pastores que estão trazendo, de certa forma, pressões mentais, pressões emocionais, pressões espirituais, pressões psicológicas em cima do povo em contextos difíceis. Se eles se dizem calvinistas, veja o que Calvino fazia. Calvino incentivava a perseverança, irmãos. Verdade. Então, sem mais delongas, né? Quero agradecer o pessoal que acompanhou a live, né? Agradecer o irmão Ranieri mais uma vez. É que em breve a gente vai estar marcando a próxima live, né? No mais, meu irmão, Deus abençoe a todos e até a próxima. Amém.